Meu nome é Viviane, sou mãe do Marco Antônio. Marco Antônio tem 10 anos, foi diagnosticado dentro do TEA, grau entre 1 e 2, mais ou menos, de apoio, né? Mas em decorrência do foco de atenção dele. Sou o José Carlos, pai do Marco Antônio. Costumo dizer que ele é meu parceiro. E sempre que eu pergunto para ele, eu falo, filho, você e o papai, nós somos o quê? Nós somos parceiros. O que me chamou muito a atenção, né, nesse método foi quando eu ouvi falar do TEA, né? Porque tudo que se refere ao TEA me chama muita atenção. Eu bastante preocupada com relação ao sono do Marco Antônio, porque o Marco, na verdade, quando o Marco já deu indícios para nós que tinha alguma coisa errada com ele, quando ele era lá pequenininho lá atrás, foi o sono. Ele parou de dormir, né? Então o Marco ele só dormia 2, 3 horas por noite quando ele dormia. Verdade. E aí o pai passava o resto da noite com ele, graças a Deus. E aí o Marco não dormia mais, ele dormia 1, 2 horas, no máximo 3 horas por noite, para ele estava bom, e ele ficava o dia inteiro, e às vezes o Marco varava de uma noite para outra sem dormir. Sem dúvida. E isso me chamava muita atenção. Nos últimos tempos ele estava, o sono dele a gente percebia que estava muito difícil, estava um sono Bem agitado, agitado. o Marco demorava para dormir, o Marco falava muito, o Marco dormia, e quando ele dormia ele deitava de um jeito, acordava de outro, era sempre sem coberta, e acordava muito cedo. Ele poderia dormir muito tarde, que muito cedo ele estava de pé. Na primeira noite que nós colocamos as pulseiras e o travesseiro, o Marco já teve uma diferença, porque eu coloquei nele numa sexta-feira, e no sábado o Marco Antônio acordou, acho que era umas 10h30, 10h30, 11 horas da manhã. E eu fiquei até preocupada, fui até o quarto para ver se ele estava vivo, porque eu falei, meu filho não dorme nesse tanto, né? De fato, ele estava dormindo mesmo. E aí o sono dele foi melhorando, né? Ele foi dormindo mais, o sono dele eu percebo que ele está mais tranquilo, porque ele deita e de madrugada, se a gente vai no quarto, ou de manhã, quando nós passamos no quarto, ele está enrolado, ele está coberto. Ele não tá. Você percebe que ele, às vezes, eu até comento com ele, do jeito que ele deitou, ele tá. Ele parece que nem se moveu na cama. Então, eu percebi que quando o Marco passou a usar as pulseiras, a usar o travesseiro, eu percebi que o Marco ficou um pouco mais calmo, né? E o sono dele deu uma mudança, assim, na minha opinião, radical, que é o que mais me preocupava por conta da medicação, que eu não queria entrar com medicação para ele. E outra coisa também que me chamou a atenção é a questão dele se socializar quando a gente está falando dele, né? Então nós falávamos, o Marco dormiu, o Marco acordou, era 10h30, 11 horas. Aí ele virou para mim e falou, eu estava com sono, vovó, eu estava descansando. Então, assim, em outras ocasiões, ele não iria Não ia responder. responder, para ele era como se não fosse dele que estava falando, né? A minha irmã brincou com ele e falou, sua cambada. Ele falou, eu não sou cambada. Então, assim, ele está dando respostas, ele está interagindo, ele está conversando mais, coisa que antes ele não fazia. Então, ele está demonstrando mais interesse em algumas coisas, né? E a estereotipia e a ecolalia dele eu também percebi que deu uma diminuída. Não diminuiu 100% ainda, mas deu uma diminuída, sim. Uma coisa também que o Marco antes não fazia era assistir televisão sentado. Ele não assistia televisão sentado, ele só assistia televisão em pé, andando na sala o tempo todo. E agora o Marco assiste televisão sentado, deitado. Ele está praticamente o tempo todo ali deitado debaixo da coberta. Então, às vezes, ele está assistindo televisão e a gente nem percebe, porque a gente não ouve mais barulho dele, não ouve os passos dele de lá para cá. E quando você chega na sala que você olha, ele está deitado, olhando para a televisão, prestando atenção. O que ele não fazia antes. Então, isso foi, assim, também uma grande mudança que a gente percebeu depois que ele começou a usar a pulseira, né? E ele usa certinho, ele não tira. Para todos os lugares que ele vai, ele tá tanto com a tornozeleira como com a pulseira. Ele mesmo tira para tomar banho, ele mesmo coloca. E se eu esqueço, ele fala para mim, mamãe, você esqueceu de pegar a minha tornozeleira. Mamãe, você esqueceu de pegar a minha... Então ele coloca, e é uma coisa que ele se acostumou. Então ele usa e graças a Deus está fazendo muito bem para ele.
Esses dias me chamou de acelerado, né? Esses dias Falou o para a pai irmã, dele... falou para a irmã, meu pai tá acelerado. Meu pai é muito acelerado. O papai é muito acelerado. Porque o pai dele mandou ele dormir. Vai dormir, vai dormir, vai dormir. Sobe, 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 sobe. E aí ele virou para a irmã e falou, nossa, mas o papai é muito acelerado. Né? Teve um dia também que parece que o pai brigou. Lembra um dia que você brigou? Sim. E aí ele virou para a irmã e falou, tudo culpa sua. É tudo culpa sua. Por isso que ele brigou. Então são comentários que, Que ele não assim, fazia. que é muito simples, né? Mas que ele não fazia.